que é sua moeda base, está se valorizando em relação ao quê? Ao dólar. Dito isso, eu quero que vocês entendam que quando o ativo está numa tendência de alta, não significa que ele só vai subir. Ele não tem como fazer isso porque ele vai sofrer também pequenas valorizações na sua moeda secundária, que é o dólar. O que eu quero dizer com isso? O euro pode estar se valorizando, mas em um pequeno espaço de tempo, o dólar pode ter uma valorizaçãozinha também, e é aquelas famosas velas de reversão. Se você prestar atenção aqui no MT4, eu vou compartilhar ele agora. Eu vou buscar um exemplo aqui para vocês. Percebam uma coisa. Ó, deixa eu pegar um ativo que esteja em tendência. Aqui. Isolem só essas linhas verticais aqui da tela. O que vocês veem aqui? Só na linha vertical, no meio dela. O que vocês veem aqui? Uma tendência de baixa, correto. Você pode perceber que eu tenho uma vela descendo, outra vela descendo, outra vela descendo, e eu tenho essa vela aqui subindo, ó. Tá vendo? E eu tenho mais outra vela aqui subindo um pouquinho, ó. É por esse fato que eu não surfo em tendência a curto prazo. Esse pequeno fatozinho de ter velas que vão buscar essas retrações, às vezes menores, às vezes maiores. Entendeu? Jéssica, muta teu microfone do Hangout, por favor. Então, dito isso, quando a gente fala de operar retração, eu sempre escolho o tipo de mercado que está mais lateralizado. Por quê? Quando o mercado está lateralizado, esse tipo de movimentação não ocorre. Quando você vai traçar um suporte, uma resistência no mercado em tendência, a quebra dele é mais fácil. Entendeu? E você não vai ter uma resistência, por exemplo, aqui, boa para se colocar. Você pode perceber uma coisa. Eu não tenho como classificar o suporte aqui, tá vendo? Eu tenho vários suportes fracos. E eu não tenho como calcular que seja fácil para resistência também, porque eu não vou ter um parâmetro para fazer isso, tá vendo? Eu não vou ter uma variável que me indica qual ponto eu devo pegar. Então, quando a gente fala de operar retração, a curto prazo, tá? A curto prazo, você não pode pegar esse tipo de movimentação. Esse é o pior tipo de movimentação possível no mercado. Porque você não tem um parâmetro de análise, você não consegue fazer uma análise clara de movimentação. Aqui tem várias opções, ele pode subir mais, ele pode perder força, ele pode descer, e você não tem como prever isso. O mercado hoje, eu divido ele em 70% análise técnica de mercado, mais quando operar e quando recuar, e 30% psicológico. O grande erro, eu acredito que... Hélio, muta teu microfone aí do Hangout. O grande erro, eu acredito que da maioria das pessoas que operam hoje é não saber diferenciar que mercado você deve operar e que mercado você deve sair. Entendeu? Ele acha que a estratégia dele vai funcionar para todo tipo de mercado. E isso, ele se engana. Entendeu? Estratégia X ou estratégia Y, ela funciona para uma determinada movimentação. Se você está operando suporte e resistência, o que acontece? Você tem que pegar o mercado menos volátil possível. Eu não estou falando aquele mercado super parado. Eu estou falando aquele mercado que não tenha esticadas grandes de vela para tendência. Entendeu?
Dito isso, vocês hoje têm que começar a ter uma maior percepção no mercado que vocês devem operar e no mercado que vocês não devem operar. Eu acho que isso é o mais importante de quem está começando a operar opções binárias, forex, índice, qualquer tipo de mercado financeiro. Tá dando para entender aí, pessoal? As minhas análises, elas são basicamente focadas em retração de vela. Como eu opero curto prazo, eu não foco em operar tendência. Justamente porque a gente não sabe a que ponto a tendência vai continuar seguindo e a que ponto ela vai recuar. Então fica meio que uma jogada de sorte, entendeu? Vai ter momentos que dá para você usar a força da vela, de repente, vou dar um push porque está muito forte a tendência de baixa, sim. Mas são entradas que você praticamente joga no meio a meio, talvez dê sorte de ganhar, talvez dê azar de perder. Então, são entradas que eu não costumo muito fazer, tá? Falando nisso, eu queria começar falando isso justamente para vocês parar de ter a ilusão que vocês vão conseguir pegar a vitória toda hora, todo dia. Tem momento que o mercado não vai funcionar para essa análise, como não funciona para outras também, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês entrar no computador é separar os gráficos que dá para você operar. O que eu procuro no gráfico? Eu procuro principalmente as lateralizações de mercado. Por exemplo, Euroaud, separo ele. Eu separo o CAD-CHF, eu separo aqui o SD-RUB, separo o GBP-CHF, eu vou separar alguns pares que eu vejo que está mais lateralizado aqui para a gente dar uma brincada neles, tá? Eu vou separar o Eurien. Pronto, deixa eu separar o Eurien também. Eu vou separar esses pares aqui, eu vou separar o Euro NZD também, só para vocês terem uma ideia. O que eu vou procurar? Eu vou procurar pontos fortes de reversão de vela. O que são esses pontos fortes? O primeiro ponto forte que eu vejo aqui no Eurien é esse aqui, ó. Por que eu caracterizo esse como o primeiro ponto forte do Eurien? Quando eu estou operando um mercado curto prazo, eu não preciso olhar a minha movimentação inteira. Eu posso olhar daqui para a direita, tá vendo? Esse é o meu primeiro ponto forte no Eurien. O que eu estou pegando aqui? Basicamente, eu estou pegando uma confluência de taxa. Eu estou pegando os topos dessas velas aqui, tá vendo? Que já me indica que aqui é uma resistência. Ó. Já me indica que aqui é uma resistência. E eu estou pegando também uma banda 2.0. O que eu chamo de banda 2.0? A banda 2.0, ela basicamente... Só um minuto, pessoal. A banda 2.0, basicamente, ela é o primeiro nível de resistência que você tem no mercado. De 2.0 ou banda 2, pelo simples fato dela ter um período 20, que é o período padrão das bandas, e um desvio 2. Por isso que a gente chama ela de banda 2, tá? Dito isso, ela vai ser o nosso primeiro nível. E eu vou ter o nosso segundo nível aqui, a banda 3. Nosso segundo nível aqui. Muita gente tem a dificuldade de saber qual nível se deve usar. Você pode perceber que a banda 3, ela é uma resistência muito verificada. Essa resistência aqui ela é perfeita para se usar no mercado. Tá vendo aqui que eu até coloquei o certinho aqui nela? Essa banda 2,
Não é que ela seja uma taxa ruim. Nesse mercado aqui, ela é uma taxa boa. Por que ela é uma taxa boa? Justamente porque ele, se você olhar a movimentação dele, se você olhar a movimentação da vela, ela não tem força para rompimento de taxa. Vocês podem perceber aqui que o mercado ele não movimenta para quebra, ele movimenta para respeito. Então, essa zona aqui, ela é a nossa principal ponto de entrada para esse momento de mercado. Nesse ativo aqui, eu usaria a banda 2.0. Mas eu só usaria a banda 2.0 porque o mercado está me mostrando que a força é baixa e que resistências mais fracas funcionam. Tá dando para entender, pessoal? Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça: resistência e suporte são variáveis. O que eu quero dizer como variáveis? Não existe apenas uma. Existe só um suporte ou uma resistência. Não. Existem várias. O suporte e a resistência, ela é classificada por tempos. Resistência de M1, de M5, de M15, de M30, de H1, enfim. São vários. Cabe a você que está operando, ou seja, o operador, identificar qual a resistência que você vai pegar. Entendeu? E é por isso que eu estou batendo na tecla da banda 2 e da banda 3, tá? Momentos que você deve pegar a banda 2 e momentos que você deve pegar a banda 3. Estão dando para entender, pessoal? Quando a movimentação estiver mais fraca, o que você vai fazer? Você vai utilizar a banda 2 como parâmetro. E você pode perceber que eu tenho uma confluência de taxas aqui. Eu tenho uma banda 2 e tenho um topo de velas também. Entendeu? Esses topos de velas e essa banda me dá duas variáveis que aqui é uma taxa boa para fazer uma entrada. Tá dando para entender? Outra variável que está me indicando isso é a forte lateralização do ativo. Ó. Então, eu sei que esse ativo tem uma grande probabilidade matemática de bater naquela taxa e retrair, porque a força da própria movimentação já mostra que ele não está apto para rompimento. Se por um acaso ele romper, eu tenho meu plano B. Eu tenho minha resistência alta, tá vendo? Ó? Nessa aqui a gente pegaria vitória, EURNZD, na primeira e na segunda batida. Se ela vir a romper, eu já sei mais ou menos até aonde ela vai. Entendeu, pessoal? E é por isso que eu também, se eu quiser ter uma maior certeza, o que eu posso fazer aqui no mercado? Eu posso usar a projeção do Fibonacci também. Eu não vou começar a falar disso agora, eu vou esperar isso para a segunda parte. Eu vou focar um pouco mais em suporte e resistência para vocês entenderem, tá? Deixa eu tentar achar outro ativo aqui. CAD-CHF. O que vocês acham do CAD-CHF aqui, pessoal? Eu vou tirar um pouco dos indicadores aqui para dar uma melhora na limpeza do gráfico. Eu posso perceber que ele está uma movimentação boa de lateralização. E posso calcular minha taxa aqui mais ou menos. Ó. Por que eu não uso aqui? Por esse pavio acima. Ó. Tá vendo? Vou ter que usar um pouco mais. Colocaria ela mais ou menos aqui. Ou poderia colocar no meio das duas bandas. Ó. Aqui. A minha taxa vai variar entre essa daqui
e essa daqui, 107 a 123. Então, o que que eu faria? Eu esperaria ela bater lá e pegaria o put. Para quanto tempo? A minha análise, pessoal, ela é de M5 para M1. Por quê? Quando a gente olha no M5, a gente tem um gráfico mais enxuto. Eu não tenho tanta bagunça lá de velas, ó. Olha a diferença. Tá vendo? Tem diferença. Então, quando você vai operar sup e res, é interessante que você faça o quê? Você busque sempre um suporte ou uma resistência maior. Um time maior. Ou seja, eu posso olhar M5 e M15 e jogar no M1. Eu posso olhar M30 e H1 e jogar no M5 ou no M1 também, entendeu? Então, quando a gente fala de suporte e resistência, quanto maior o time, mais forte ele é. Você tem que adicionar outra banda de Bollinger para fazer 3.0. É por isso que às vezes eu acho que vocês não assistem às aulas que eu passo, ou vocês não prestam atenção, porque essas informações todas tem na aula número 2 e 3, pô. Como você coloca o desvio, o período. Eu passo as aulas, mas eu acho que vocês não assistem, não. Entendeu? Vocês não têm interesse. E se tivesse assistido, saberia qual é o período das bandas e onde você coloca as bandas, né? Não é recriminando, é uma coisa que tá lá. Vocês podem assistir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 vezes, entendeu? As aulas estão gravadas direitinho lá. Eu passo para todo mundo que entra no grupo. Todo mundo recebeu essas aulas no Facebook. É o básico, tá lá. O ideal é sempre usar. Olha aqui, pessoal. Voltando a falar aqui. A minha taxa do EuroNZD não estava aqui? Lembram? Olha até onde ela foi, ó. E voltou a descer. Tá vendo que quando o mercado tá previsível assim, você consegue traçar as taxas bem facilmente, ó. Você não tem problema nenhum. Ó, a prerrogativa aqui funcionou muito facilmente, ó. Ela estourou minha primeira resistência, bateu na minha segunda e foi batata. Desceu. Cara, sim, mas tem essa questão, como a gente opera o B, eu acho assim, quanto mais lateralizado, melhor. Mas você tem que tomar cuidado com outras variáveis, os payouts, entendeu? Tem que pegar payout bom. E também algumas corretoras têm manipulação quando o mercado está muito parado. Eu não quero que vocês peguem aquele mercado parado que não movimenta nada. Eu quero que vocês peguem o mercado assim, ó. Você percebe que ele movimenta quando ele bate nos seus limites. Ele desce. Eu não quero que você pegue aquele mercado que você tem umas velas do tamanho de um, sei lá, de um dedo, uma unha mindinho, aquelas velinhas pequenininha que não sobe nada e não desce nada e fica enchendo o teu saco. Eu não quero que vocês escolham esse mercado. Eu quero que vocês peguem mercados com velas maiorzinhas que quando bate na isso, que quando bate na taxa ela respeita. Por que ela respeita? Porque as velas têm tamanho para retrair, entendeu? Se você pegar aqueles mercados, deixa eu ver se eu acho um aqui. Eu não devo achar um agora. Tipo aquelas velhinhas de. Aquelas velhinhas bem merda, sabe? Aquelas velhinhas pequenas. Não é esse tipo de mercado. É esse tipo de mercado aqui, ó. Por exemplo, o Eurien eu vi que tá legal, ó. Tá vendo, ó? Ele bate nas extremidades e retrai. É que esse Eurien aqui eu botei vários indicadores aqui que eu tava dando aula ontem, ó. Pronto. Se o Eurien, tá vendo que ele tá voltando para a taxa aqui, eu pegaria outro put aí nele. Ué, vocês poderiam ter me avisado que na terceira aula tava sem tela, né?
Ó, percebam aqui, tá vendo? Ó? No Eurien, facilmente eu pegaria outro put aqui. Por quê? É só você olhar o mercado. Ele mesmo já mostra que taxa ele vai respeitar, entendeu? Cabe só você interpretar. Ó, se o Eurien voltar lá, eu daria outro put. Tá dando para entender, pessoal? Olha o Euroaud. Eu vejo que o Euroaud tá sem força. Eu pegaria aqui. E o Cal eu mandaria aqui. Ó. Pode deixar nessas taxas aqui. Só para vocês entenderem como a força do mercado, ela te ajuda na análise. Eu tenho quase certeza que essa vela não bate aqui. Ela vai retrair e vai retrair de vela nova agora. Eu tenho quase certeza. Eu não vou dizer certeza que o mercado a gente nunca sabe, né? Mas eu tenho quase certeza que vai cair, ó. Tudo isso é um mercado mesmo que já te informa. Como é que ele te informa? Força de vela. Força de mercado. Não, na verdade o que me diz que não tem força é a própria vela. Essa vela que nasceu agora, você percebe que ela está sem força de movimentar. Ó. Essa foi muito fácil prever que ela ia descer. Mercado assim, ele é mais fácil de operar. Porque as previsões ficam muito fáceis, entendeu? GBP Audi. O que, que eu faria aqui no GBP Audi? Eu vejo uma boa lateralização, não colocaria aqui, tá? Eu colocaria aqui. Ó, pegaria um GBP Audi Put. Por que, que eu não colocaria aqui? É bem simples. Eu tenho rompimentos aqui, tá vendo? Ó? Tem um pavio acima. E aqui, eu tenho uma coisa boa aqui, ó, nessa zona de taxa aqui. Além de ter essa resistência da banda 3, eu tenho também um Gravity, que ele não é tão forte, mas é forte. E tem um mercado lateralizado. Essa aqui talvez se fosse uma entrada, pegaria e venderia rápido aqui embaixo. Por que, que eu faria isso? Porque se você olhar a movimentação, você percebe que ela tem mais força de quebrar do que as outras velas que a gente tava olhando. Tá vendo? Ó? Esse sobe e desce dela, eu percebo que ele tem mais força que as outras movimentações. Então, essa movimentação aqui, eu tomaria mais cuidado. Ó. Fechou o win de boa, tá vendo? Eu não tive problema aqui. Deu para entender essa parte aí, pessoal? Olha aí. Bem na taxa, não foi? Payout bosta, pô. Jogar 30 para ganhar 10. Outra ferramenta que auxilia você para operar o B, para operar índice, etc, etc. Uh, é a projeção da vela por Fibonacci. Quando a gente fala de projeção de vela, o que, que é? Ó, existe vários tipos de Fibo que se usa. Existe o Fibo retração. Existe o Fibo projeção. Existe o canal de Fibo. Existe o Fibonacci por zonas.
por leque. E se eu não me engano, o outro fibo é por arco. Então, se você perceber, existem vários tipos de fibo, né? O que eu mais uso é o que me auxilia na retração. A projeção e a retração, como o nome já fala, né? Como você deve usar esse fibo? Bom, cara, o fibo ele é um indicador que serve para várias coisas. Por exemplo, quando a gente coloca um fibo aqui, inserir Fibonacci, retração. Ele vai te dar essas zonas aqui, tá vendo? Ela começa no 0 e termina no 100 ou no 161, tá? O que elas são? Essas linhas são linhas de suporte e resistência, e quando ela rompe, tem como você saber, porque ela vai jogar uma... o primeiro fibo aqui, 0, é o nosso suporte. O fibo, o 100 e 161 é a nossa resistência. 88.6 é minha outra resistência. 61.8 é minha outra resistência. 50, 38 e 23 são minhas linhas. Deixa eu tentar achar. Deixa eu lembrar do nome exato. Especulativas. Por quê? Quando ela desce e rompe, a tendência é que ela vá para próxima. Entendeu? As mais fracas, que a gente chama de especulativas, é como se ela fosse apenas uma escadinha. Quando ela rompe uma, ela tem uma probabilidade bem alta de chegar na outra, entendeu? O inverso, o que não acontece muito, é quando ela chega no 88 ou no 100, ou no 61.8. Talvez ela já retraia. Nesse fibo, eu fiz algumas alterações. Coloque um fibo de vocês aí. Coloque um fibo de vocês. Qual a diferença do meu fibo pro de vocês aí? Só não me diga que é a cor, né? Aí você tá de sacanagem. Isso. Quais os níveis que eu tenho a mais que você? O 88. E qual é o outro? E o 38, isso mesmo. Por que eu tenho esses níveis a mais? Eu coloquei esses níveis, pessoal, para ter uma ideia de que quando ele rompe, ele vai querer chegar no próximo. Entendeu? Para vocês colocarem esses níveis também, se vocês quiserem, você tem que clicar nessa linha tracejada vermelha aqui e colocar as propriedades do Fibo aí, tá, pessoal? Fibo propriedades. Aí você vai colocar o nível aqui. Eu vou ajudar vocês numa coisa. O nível é esse. E a descrição é essa. Aí vocês podem fazer a mesma coisa no 88. Funciona da mesma jeito, tá? 0.88.6. Desculpa, 0.886 e o nível fica a mesma coisa, tá? 88.6. Aí vocês vão ter essas linhas aí, tá? Esses níveis a mais. Vou dar um tempinho para vocês colocarem aí. Quem ainda não tem.
Para colocar o Fibonacci, você tem que ir em inserir Fibonacci, retração. Aí você clica com o direito em cima da linha tracejada e Fibopropriedades. Todo mundo conseguiu colocar os níveis aí, pessoal? Beleza. Mais alguém que não conseguiu colocar os níveis? É só clicar com o direito aqui na linha tracejada aqui, essa linha tracejada aqui do Fibo. Aí Fibo propriedades, é só colocar esses níveis que eu tô pedindo aí para você colocar mais. Você não precisa colocar o do 161 não, deixa do jeito que tá o meu. Mas aqui é 161.8, mas o teu deve ter. Bom, pessoal, vamos lá. Como você vai usar o Fibo? Depende. Eu gosto de usar o Fibo projeção e o Fibo retração. O Fibo retração é fácil, pessoal. Você vai pegar ele, vai colocar o zero. E aqui você vai ter todas as suas taxas de todas as tuas taxas de resistência, ó. Tá vendo? Eu tô com, se você prestar atenção, você tá com a taxa de resistência aí no EuroNZD, era só pegar um put, ó, bem no 100%, ó. Olha aqui no M1, ó. E já desceu, tá vendo? O zero no suporte e automaticamente o 100 vai para resistência, ó. Tá vendo? Ó. Zero no suporte, 100 para resistência. E aqui você vai perceber, ó, que você vai ter outras resistências também, ó. 161 e a 261, tá vendo? Ó? E aqui você consegue trabalhar bem, ó. Provavelmente ele vai bater nessa de 100 e vai retrair, né? Ele não vai chegar na 161 agora. Então eu ainda usaria a 100 nesse ativo aí. Ó. Aqui ela já tá buscando a 100 de novo.
Eu acredito que ela retrai, tá? Eu ainda arriscaria outro put, mas aí eu seria um pouco mais conservador no, no meu montante de entrada. Mas é para ele retrair ainda aí, tá? Você pode perceber que agora ele tá começando a jogar uma tendênciazinha de alta. E já não é mais a nossa praia operar com esse tipo de tendência, né? Mas vamos ver o que ele vai fazer. Vela fechou ainda um pouco abaixo do 100, tá vendo? Ó a descida. Bem no 100, tá vendo? Você usa os fundos aqui para traçar. Eu estou usando o fundo e ele já projeta as minhas. é, Ele já projeta as minhas resistências. Eu sempre pego, quando eu vou usar, sempre pego o fundo mais importante. O fundo mais importante para mim é esse aqui, ó. Não seria esse, tá? O fundo mais importante para mim é esse aqui. Por quê? Justamente pelo fato daqui ser a minha movimentação de análise. Esse suporte aqui é muito bom, é top. Mas se eu levar em consideração ele, eu não vou ter tanta entrada, tá? Isso, isso. Do momento. Você pode perceber que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, ó. Mas eu não posso ficar colocando um suporte aqui embaixo. Eu tenho que colocar o meu suporte mais plausível, né? Esse é o meu fibo por retração, tá, pessoal? O meu fibo por expansão, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu faço ele? Só para vocês terem uma ideia. Eu vou inserir Fibonacci por expansão. Eu vou pegar ele no início da primeira onda, tá? No início da primeira onda. E vou até o fim da primeira onda. Que onda é essa que eu estou usando? Eu estou usando, para vocês terem uma ideia, ondas de Elliott. Foi aquilo que eu ensinei na aula de ontem. Que o mercado tem ondas 1, onda 2, onda 3. Se você perceber aqui, ó, olha o que a gente tem. Esse amarelinho aqui é a nossa onda 1, tá vendo? Aí ele vai até aqui mais ou menos e já busca uma descidinha, tá vendo? Desce e sobe de novo, ó. É a nossa onda 3. A onda 2 é a que desce, a onda 3 é a que sobe. Olha aqui, aqui eu tenho um fundo. Aqui eu tenho um topo. Aqui eu tenho um fundo também, ó. Tem outro fundo aqui, tá vendo? Mas esse fundo aqui, se você prestar atenção, ele é menor que o meu fundo passado. Então isso aqui já é um indicativo que ele está em onda. Onda 1, onda 2, onda 3. Desceu, onda 4. Se meu fundo for menor que esse daqui e ele subir, a minha taxa vai ser a de 100 aqui. Ou a de 61.8. Eu vou ter três resistências para usar. Ó. A expansão da vela vai me mostrar que aqui é uma taxa boa. Aqui é uma taxa excelente. Por que ele está no 100? Por que o 100 está exatamente aqui? Vocês sabem me dizer? Por que o 100 da expansão está aqui e ela não está aqui? Por quê, pessoal?
Porque a gente tem esse topo de vela aqui como resistência, tá vendo? Ó? É por isso que meu 100 tá aqui, ó, paralelo com eles, ó. Então, nessa movimentação aqui, você vai fazer a mesma coisa. Eu acredito que ela não vai bater no 100 tão fácil, tá? Provavelmente, ela vai bater... Eu até tirei sem querer o Fibo. Deixa eu botar de novo. Opa, botei no errado. Provavelmente, ela vai bater no 61.8, devido à própria movimentação do ativo. Vocês podem perceber uma coisa também. Eu usei esse suporte aqui, né? Por que, que eu usei esse suporte aqui? Porque agora ele é meio que o suporte válido. Mas se eu tivesse pego, só para vocês terem uma ideia, ó, eu pegaria um call aí, no GBP. Se eu tivesse pego o meu suporte passado, eu veria também uma coisa boa. Olha só para vocês terem uma ideia. Fibonacci, expansão. Tô pegando daqui, ó, da minha linha passada, ó. Olha aqui, ó. Olha onde ficou meu 100. E se eu tivesse pego no 100, eu teria ganho várias entradas, tá vendo? Ó? É só para vocês terem uma ideia da movimentação por expansão. É uma projeção da onde a vela vai e vai buscar a retração. Entendeu? Eu daria um call aí brincando nesse GBPI, hein, cara. Brincando eu daria um call aí. A vela tá meio vida louca, né? Mas ela vai subir. O Fibo tem como você usar a favor da tendência também. Eu não uso porque eu opero curto prazo, né? Então eu não uso a favor de tendência. O Fibonacci Leque, por exemplo, você usa ele para tendência. Eu usava mais quando eu operava tendência. Entendeu? Quando você opera o B, cara, meio que operar a tendência não é tão vantagem assim, entendeu? Só se você operar a M30H1 e a graça de operar o B é operar a curto prazo, né? É. Quando você opera a tendência é mais bolsa forex, entendeu? O pessoal usa o Fibo projeção, esse aqui, entendeu? Para tendência. Quando ele rompe uma, ele busca outra, entendeu? Você só toma cuidado nas fortes. A mesma coisa no outro lá, no retração. E o leque também, entendeu? O Fibo se usa também para tendência, mas quando eu opero o B, eu só uso ele mais para retração. Deu para entender aí, pessoal? Com esse tipo de, de projeção, expansão, como você queira, é muito difícil você perder no mercado. Você só perde se quiser. O Fibo, ele é suporte e resistência. Se você buscar um Fibo aqui, você vai perceber que as linhas 0 é suporte, as linhas 100 é resistência, 188, 61, entendeu? É muito difícil você perder, porque se você fizer a confluência das análises, você vai saber os pontos para pegar o suporte e você vai saber até onde a vela vai querer ir. Cara, você com essas duas informações, você pode brincar até de scalp em opções binárias, você não vai perder dinheiro. Pode pegar acima, sabendo que ela vai projetar mais ou menos até ali, você já pega retraindo, entendeu? É muito difícil, cara, perder dinheiro assim. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida?
O ideal é que você faça a confluência com a outra análise. Entendeu? O certo é você. Porque com a análise de super res, o que você vai saber? Mais ou menos aonde é o suporte e a resistência. Quando você bota projeção, você vai entender até onde a vela quer chegar. Você sabendo essas duas informações, parceiro, é batata para operar retração de pequeno prazo, de curto prazo. Entendeu? Sim. Você vai perceber que a 61.8 nesse parâmetro ela é forte, a 100 é mais forte ainda e a 161 é fortíssima. Você poderia pegar, nesse caso, na 61.8, mas a maioria vai ser na 100. Entendeu? É porque esse mercado ele não tá tão forte para romper a 61. Então a 61.8 aí vai funcionar, mas em outros mercados eu aconselho mais pegar a 100. Deu para entender? Ó, tá vendo? Sim. Você vê que na 100 aqui ele respeitou, a 161 já pulou para lá, tá vendo? Pessoal, se não tiver mais dúvidas, eu vou jantar e volto para tentar fazer aqueles soros bolado da noite, né? Só vou esperar os payouts melhorarem. Vou esperar melhorar um pouco, né? E vou tentar fazer um soro 5 vezes aí. 5, 4 vezes. Vai escrevendo aí. Vai escrevendo no meu privado, que daí quando eu voltar, só vou jantar rapidinho, eu já tiro tuas dúvidas. Escreve no meu privado aqui do Discord.